Barsi, recentemente, eu acredito que foi até essa data, 22 de março de 2022, o senhor pode me corrigir. O senhor falou, estou comprando muito na Bolsa. Estou aproveitando. Isso a gente sabe que o senhor faz sempre. Qual ação que nesse momento o jacaré, como o senhor fala, que o jacaré está de boca aberta querendo comprar? TASA. TASA. Taurus Armas. Ah, Taurus. Tem mais TASA alguma para Taurus o pessoal ficar com os dentinhos, o jacarezinho ali? Eu estou comprando também ações da Vibra, na razão direta que elas passam a ser uma boa opção. Já comprei uma boa posição de Cosan e estou esperando ver se cai um pouquinho mais da Auren, que é da ex-CESP, não é isso? O senhor prefere a Cosan ou Raizen? Que muitos perguntam. Não, eu não prefiro, eu quero aquela que paga mais dividendo, eu não tenho preferências. A minha preferência não é pela empresa, é por aquilo que ela distribui. A Cosan, eu acredito que distribua, né, mais dividendo. A Cosan é uma holding, né? Então a Cosan tem ações de todas elas. Uhum. Então, a Cosan é a poderosa chefona. Pois é, diríamos isso, né? Diríamos isso. Agora, Barsi, esse ano é ano de eleições, né? Nós temos 2 candidatos, a gente não enxerga uma terceira via por enquanto, pelo menos. O que o senhor acha que caso o Bolsonaro ganhe ou caso o Lula ganhe, como é que ficaria o cenário nos investimentos com o Bolsonaro ou com o Lula? Como é que o mercado vai aceitar? Bom, eu diria o seguinte, o Brasil já teve que suportar como presidente um cidadão chamado Fernando Henrique, que foi um dos piores presidentes que esse país teve, não é isso? Teve que suportar um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é do Partido dos Trabalhadores, mas que nunca trabalhou. É incrível, né? Teve que suportar uma senhora chamada Dilma, que nunca teve vocação para ser presidente, uma ex-guerrilheira, né? Tá certo? E agora tem um cidadão chamado Bolsonaro. Até que eu acredito que o Bolsonaro, ele, com todos os seus problemas, é isso, ele realizou muito mais obras, executou muito mais do que todos eles. Por quê? Porque ele partiu de um princípio. Eu não vou começar obras novas, eu vou acabar aquelas que já estão em andamento. E foi o que ele fez. Ele teve um dos ministros muito bom, que é o Tarcísio de Freitas, não é isso? Um cidadão extremamente bem organizado e que enxerga o futuro, né? E que ajudou muito. Então, eu acho que, veja bem, o país, se tivesse novamente um Bolsonaro, ele não teria que suportar coisa tão ruim como já suportou Fernando Henrique e Lula, tá entendendo? Seria menos pior. Entendi. Não seria o melhor, seria o menos pior. Entendi. Né? Agora, se tivesse uma terceira via, na minha opinião, eu colocaria o senhor Sérgio Moro, porque pelo menos ele é um intelectual, é um cidadão que tem cultura. Já ouvi algumas entrevistas dele, tenho o currículo dele, e é uma pena que talvez ele não consiga se enquadrar, né, nesta miscelânea de partidos, né, o interesse dos partidos. Mas, de qualquer maneira, eu apostaria, porque ele fez muito pelo país, na minha opinião. Tá, na Operação Lava Jato, né? Na Operação Lava Jato, ele fez muito pelo país. Barsi, agora a gente está vendo a taxa de juros em 12,75% e com uma expectativa de subir mais, né? Como que o senhor vê a renda fixa? Porque muitos investidores agora estão falando, vou sair fica aquele gira-gira de carteira, vou para a renda fixa, vou sair da renda variável. Como que o senhor enxerga a renda fixa? Eu respeito todos aqueles que acham que nesse país existe renda fixa. Sabe por quê? Porque a renda fixa não existe. Existe perda fixa. Se você for fazer uma avaliação correta do seu poder de compra entre dia 2 de janeiro e 30 de dezembro, você vai ver que o seu poder de compra, a perda desse poder de compra, é no mínimo 2 vezes superior
àquilo que a renda te oferece. Então, vamos supor, você aplica no dia 2 de janeiro numa renda fixa. No fim do ano, você vai ganhar 10%, 12%. Só que você perdeu 24%. Entendeu? Então, não tem renda fixa. Você mal consegue reajustar o dinheiro. Enquanto que nas ações você tem essa possibilidade. E é uma pena que o brasileiro, né, muitos brasileiros que não têm, não sabem como começar, estejam com o dinheiro ainda muito na poupança, né? Poupança. Infelizmente, nosso país é o que é. Está entendendo? E o brasileiro, ele é sempre atemorizado pelo banqueiro, né? Fala, não compra ações que você vai perder, né? Mal sabe ele que ele perde na renda fixa. E tem um negócio interessante até de se comentar, né? Quando o Collor, ele assumiu o governo, a primeira coisa que ele fez foi mudar o padrão monetário, né? Ao mudar o padrão monetário, ele tirou o cruzado e instituiu novamente o cruzeiro. O que ele fez? Ele encurralou todas as aplicações, menos as ações. Então, para quem diga que as ações não têm garantia, elas têm uma garantia maior do que a poupança. E uma segurança ainda mais intensa. Você falou tudo. Eu, por exemplo, não fui afetado. Eu tinha ações, fiquei com as ações, estou com elas até hoje, ganhando, tá entendendo? E teve muita gente que perdeu dinheiro. É verdade. Infelizmente, o brasileiro é muito seduzido pelos banqueiros, né? Se a gente pegar as ações dos bancos, né, Barsi? Sei lá, vamos colocar aí 10 anos para cá, 20 anos para cá, super se valorizaram, né? Em comparação com a poupança, não tem nem comparativo. Mas quando o brasileiro ia no banco, enfim, até hoje, era oferecido para ele produtos ruins como a poupança, né? Ninguém oferecia, vem ser meu sócio, compra uma ação aqui do Itaú ou uma ação do Bradesco, né? Isso exatamente. É bem claro. Vem ser meu doador, não meu sócio. Exatamente. Vem ser meu doador, vem financiar a minha empresa, né? Agora, Barsi, a gente viu uma declaração também que o senhor critica muito a questão de aluguel de ações. Queria que você explicasse um pouco sobre o que é o aluguel de ações e o porquê isso é algo ruim para o mercado. Bom, um país, quando ele opta por ter um mercado de valores, ele, claro, vai ter que ter uma bolsa de valores, não é isso? Essa bolsa de valores, ela tem que disponibilizar o quê? Um recinto onde, nesse recinto, se entreponham as forças de compra e venda, tá certo? Então, a única maneira que você tem de fazer com que o preço seja um preço real, seja você deixar as forças se degladiarem entre si. A partir do momento que você permite que alguém alugue uma quantidade exorbitante de ações e venda, esse mercado ele não tem estrutura para suportar isso. Então ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo uma pressão desordenada que gera o quê? Que gera um preço fora de condições normais. Tá certo? Então, a condição dos preços de todas as ações que são locadas, elas são irreais. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente analisa. Então, eu digo o seguinte, a locação de ações, ela acaba se convertendo num estelionato. Por quê? Porque se você aluga uma casa, você não pode vender. Porque se você vender, você está praticando um estelionato. Se você aluga um veículo, você também não pode vender, senão você estará praticando um estelionato. Da mesma maneira que se você alugar um equipamento industrial ou um equipamento agrícola, você também não pode vender. Se você vender, você está praticando um estelionato. Então, por que você pode vender uma ação? Por quê? Porque isso gera benefícios para o monopólio chamado Bolsa de Valores, B3. Gera esse benefício, entendeu? E eles não querem perder esse benefício. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a CVM, ela continua de costas para o mercado, está entendendo? Sonolenta, ela não vê. O CAD, que deveria ver isso, também não vê.
O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Aí não defende coisa nenhuma. Está entendendo? Então, você vai concluindo coisas que você acaba falando. Por exemplo, quem manda na CVM é a Bolsa. A CVM tem um dono, é a Bolsa. O CAD tem outro dono, é a Bolsa. Tá entendendo? Por quê? Porque o único que ganha com isso é a Bolsa. E agora veja o que eu vou falar para vocês. É uma pena que eu estou falando isso para vocês agora, antes de vocês falarem com o Bolsonaro, né? Mas veja o que acontece. Você, eu e todas as pessoas físicas que compram uma ação e obtêm um resultado, eles são obrigados a pagar 15% sobre esse resultado. Tá certo? Os fundos não pagam. Sabia disso? Não sabia. Os fundos, eles compram, vendem, vai miséria, e não paga. Então, o que acontece? Os únicos que são os locadores de ações para vender no mercado são os fundos. Então, os fundos locam ações, vendem no mercado, produzem a baixa, recompram depois de baixo e não pagam nada. Só lucram com isso, né? Então, veja bem, então o governo está deixando de tributar a especulação. Ele tributa o consumo, tributa a produção e deixa de lado. Por quê? É uma boa pergunta, né? Fazer essa pergunta para o... Não, mas vai chegar com certeza, né? O Bolsonaro é nosso... A gente pretende entrevistar o Bolsonaro de novo e com certeza nós vamos levar essa pergunta. Não, isso aí vai chegar para ele e falar, você sabia que você deixa de tributar a especulação? E veja o que eu vou falar para vocês, hein? Isso que eu vou falar é real, não é fantasia, não. A Bolsa, ela oscila, né? O mercado um pouco melhor, o mercado um pouco pior. Ela oscila faturando 30 bilhões por dia. Então, desses 30 bilhões por dia, você corta na metade, porque 15 é venda e 15 é compra, tá certo? Então, suponha que 15 na venda. 15% sobre isso, quanto dá de faturamento? Dá uma bela arrecadação. Dá inúmeros bilhões por ano. E o governo está de olho fechado. Ah, mas com certeza vai chegar o episódio para ele, ele Vai responder. vai ficar atento. E também vamos fazer questão que chegue, né? Algumas questões. Não, isso aí é um serviço que vocês vão prestar para a nação, mostrando para ele o seguinte, que alguns de seus discípulos, está entendendo? Deveriam olhar para isso e não olham. E vou te dizer mais ainda. Os únicos que locam papéis são os fundos. Eles têm um interesse muito grande nisso. Por quê? Porque quando você loca uma ação, você é obrigado a depositar 10% acima do valor que você locou. O que eles colocam? Eles colocam títulos da dívida pública, que é teu, que é você. Então, eles estão ganhando em cima e o governo está chupando o dedo, como se diz na gíria, né? Está entendendo? Não, mas com certeza vai... Vamos fazer o máximo para que chegue essa informação para ele. Sim, com o certeza. mecanismo. Além de prejudicar o mercado financeiro, o governo, que também está dormindo num ponto, está deixando de arrecadar com isso. Eu digo a vocês com todas as letras, né? E se você procurar qualquer profissional, ele vai também, acredito eu, dizer isso. Você pergunta para ele, me diga uma coisa, se não tivesse locações, os preços seriam esses? Todos vão falar não. Os preços seriam outros. Por quê? Porque eles teriam uma formação natural, não forjada. Barsi,